Bem-vindos ao NAP TV. Nessa edição você vai conferir a arteterapeuta e psicóloga Virgínia Silva explicando o processo da arteterapia, como funcionam as sessões e o uso dos materiais artísticos. Já o quiropraxista Talizene traz as principais perguntas e respostas a respeito da hérnia de disco. O psicólogo Luiz Matheus Pacheco traz a quarta e última parte de sua série sobre autocuidado. E você também vai conferir um trecho da palestra Dependência Química e a Clínica Psicanalítica, O que Fazer, de Ricardo Catânio, direto do ciclo de palestras do NAP. Não perca! Então a pessoa chega no meu ateliê ou na minha sala, né, de atendimento, né, onde eu tenho diversos materiais, eu tenho desde tinta, papéis mais variados, todos os materiais envolvendo arte, eu disponho ali naquele ambiente, né, a pessoa chega. E primeiro a gente vai fazer um contato verbal, a gente vai conversar um pouco, saber da semana da pessoa, como é que foi, é como se fosse uma psicoterapia, né, no início. Aí eu vou disponibilizar alguns materiais assim em cima de uma mesa, ali, a pessoa vai escolher o material que ela quer e ela vai iniciar o trabalho dela dentro da arte, seja com pintura, com desenho, o que for. Eu, como arteterapeuta, já observo naquela pessoa o primeiro contato dela com aquele material, como é que foi. Se aquele papel em branco, ela ficou impactada com aquilo, ou se ela já saiu direto desenhando, ela já sabia o que ela queria. A folha de papel, ela tem um tamanho X, a pessoa fez um trabalho que ficou dentro das margens, ou ela fez um trabalho pequenininho, tudo isso vai me falar, e tudo isso a gente vai conversar depois com o cliente, né? No segundo momento, então, quando a pessoa terminou aquele trabalho, a gente vai olhar o que ela fez. E eu quero que ela se torne consciente do que ela fez, tá? Então a gente vai conversar sobre aquele trabalho. A gente vai ver o que tu vê aqui nesse trabalho, o que tu fizeste, que a pessoa me conte a história daquele trabalho, como foi para ela esse primeiro contato que ela teve, que eu já observei, mas eu quero ver se ela tem consciência disso, a gente vai conversar sobre isso. Como foi esse primeiro contato, enfim, a gente vai falar sobre o trabalho. Num segundo momento, eu posso pedir para essa pessoa que ela seja, por exemplo, uma parte daquele trabalho. Ela fez, digamos lá, círculos e quadrados. Seja esse círculo aqui, me fala, como é que é ser esse círculo aqui no meio desses quadrados? Então, a gente vai conversando com a pessoa a partir do trabalho, né? Então, daqui um pouco eu posso pedir para ela, por exemplo, tu é esse quadrado e tu é esse... vamos fazer uma interação, eu vou ser esse quadrado, tu é o círculo. Vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo aqui. E a gente vai entrando cada vez mais profundamente dentro daquele trabalho. Isso faz com que a pessoa tenha consciência do trabalho dela, que ela se dê conta de que aquela criação ali, ela tem expressividade, ela está dizendo alguma coisa, né? Está dizendo muita coisa, às vezes. É um dar-se conta de uma outra maneira. E quando a pessoa sai de uma sessão de arteterapia, ela leva para casa um objeto concreto. E quando tu faz uma terapia, uma psicoterapia, tu não leva para casa. Geralmente é difícil tu levar para casa alguma coisa, né? Mas quando tu sai de uma sessão de arteterapia, tu leva para casa aquilo que tu fez, aquele desenho, aquela escultura, né? Ou, enfim, o que for que tu... Seja lá qual a técnica de arte que tu resolva trabalhar, né? Eu acho isso importante. Eu posso fazer perguntas para a pessoa. O que você está fazendo nesse... Imaginando que a pessoa seja aquele círculo, o que você está fazendo? Quem está junto com você? Quem te usa? Quem usa você? De quem você está perto? Você está perto de alguém? O que vocês estão fazendo? Então, assim, eu procuro fazer um diálogo com a pessoa, ela se imaginando, fica mais fácil para a pessoa, porque não é ela, é como se não fosse ela é um círculo, ela é um quadrado, ela é alguma coisa importante dentro daquele contexto, daquele desenho, daquela imagem expressiva, né? Então, assim, ó, os materiais que a gente utiliza no ateliê também, eles têm nas sessões, de novo, os materiais que a gente utiliza com arteterapia, eles têm as técnicas, né? Elas têm simbolismo, né? Por exemplo, o desenho é uma característica assim mais dura, né? Porque eu vou usar para fazer o desenho, eu uso marcas, eu pego um lápis e eu marco o papel, né? Eu faço traços, eu risco, até posso pintar com lápis de cor, um canetinha hidrocor. Para desenho, é um trabalho mais duro um pouco, né?
A pintura já ela é mais fluida, né? Ela é mais, ela remete mais assim, ela libera as emoções, é mais fácil de trabalhar com tinta quando a gente quer liberar uma emoção, a gente quer soltar a pessoa, né? Uma pessoa muito presa, ela vai se beneficiar de um trabalho com tinta, né? Uma pessoa muito solta, talvez a gente tenha que botar ela para desenhar, talvez, vamos tentar fazer uma coisa mais certinha, mais, né, organizada, com a questão da, assim... A argila já libera os afetos, né? Então, assim, uma pessoa, a questão afetiva, a argila tem muito, ela se relaciona com o nascimento e a morte, o nascimento, o crescimento e a morte, com a vida em si, né? Então, ela libera mais a questão afetiva. Quanto à questão de tempo dentro da terapia, da arte-terapia, não existe um limite de tempo, tá? Isso depende muito de cada caso, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, com pessoas que estão vivenciando o luto, né? Com a morte de alguém, enfim, uma família até, a gente pode trabalhar com famílias, né? Então, assim, claro que vai ser um processo que vai ter um limite dentro do tempo, quando se sentir que aquela família ou a pessoa está liberada, que o luto foi resolvido, então a pessoa ganha alta e não precisa mais vir às sessões, né? Pode continuar por de 15 em 15 dias, ou depois uma vez por mês, funciona mais ou menos assim. Olá! Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as dúvidas mais frequentes dos meus pacientes sobre hérnia de disco. Posso fazer quiropraxia se eu tenho hérnia de disco? A resposta é sim, e deve. Por quê? A hérnia de disco, como vocês já sabem, é um prolapso do disco intervertebral, ou seja, o disco intervertebral ele migra para fora do local onde ele deveria estar, né? E a quiropraxia, com os ajustes específicos no segmento afetado, vai devolver o alinhamento e o movimento correto para essa articulação, né? Sem oferecer nenhum perigo ou dano a essa pessoa que tenha essa hérnia de disco. Porque, na verdade, o que a gente vai fazer dentro da quiropraxia é devolver o movimento correto para aquela articulação que não está se movimentando de uma forma correta, ok? Então, a partir de um momento que o paciente tenha a sua coluna movimentando de uma forma correta, alinhada, a sua musculatura fortalecida, né, vai acontecer nessa hérnia de disco o que a gente chama de fagocitose, ou seja, o próprio corpo vai reconhecer esse material que não está de uma forma correta ali e vai reabsorver esse material. E a hérnia, com o tempo, a gente consegue observar nos exames que ela vai diminuir de tamanho. E o paciente tem uma vida normal, né? Então, sim, o paciente com hérnia de disco, ele deve fazer quiropraxia, é recomendado que ele faça quiropraxia para devolver o alinhamento, o movimento correto para a coluna dele, para as articulações e que o próprio corpo posteriormente vá fazer esse reparo nessa hérnia que está incomodando o paciente. Quando eu devo fazer cirurgia? Bom, essa é uma pergunta bem pertinente dos pacientes que se assustam com o termo hérnia de disco. Hérnia de disco é muito comum nas pessoas. Muitas pessoas, a maioria das pessoas tem hérnia de disco e nem sabem, né? nem possuem sintomas, né? Então a cirurgia, todos os estudos mais recentes que nos traz é que cirurgia nos dias de hoje é minimamente recomendada, ou seja, primeiramente se tenta todos os outros tipos de tratamento conservador, com quiropraxia, com exercício físico, com fisioterapia, pilates. Cirurgia é o último dos últimos casos que é necessário se fazer. Ou seja, quando o paciente já apresenta alguns preditores, que é aquela perda de força contínua para a perna, formigamento constante, perda de sensibilidade constante, perda de controle do esfíncter, ou seja, não consegue, já tem dificuldade para controlar o xixi, o cocô. Quando o paciente já teve falha no tratamento conservador, ou seja, já buscou o tratamento de quiro, de exercício, de físio e não teve nenhuma melhora com esse tipo de tratamento, aí se pensa em cirurgia, né? Mas de forma alguma o paciente que não apresente esses preditores deve fazer cirurgia. Por quê? Porque é uma cirurgia invasiva, é complicado, né? E oferece algumas contraindicações, né? Então, muitas vezes ela é eficiente, mas deve ser sempre avaliado todo o caso com delicadeza e a cirurgia geralmente ela é indicada quando o paciente apresenta esses preditores, ou seja, nos últimos dos casos. Menor parte da população que tem hérnia de disco precisa de cirurgia. A menor parte, a maior parte dos pacientes
se reabilitam muito bem com a quiropraxia, né, e não necessitam de cirurgia. Thales, eu tenho hernia de disco, eu posso fazer atividade física? Não vai me prejudicar? Cada caso é um caso, né? Mas via de regra, o exercício físico, o movimento da coluna beneficia o paciente que tem hernia de disco. Né? Então, geralmente, dentro do consultório, de acordo com a habilidade do paciente, de acordo com o gosto do paciente, eu sempre indico que o paciente faça exercício físico, se movimente, faça determinadas atividades que vão sim beneficiar esse paciente que tem a hérnia na região lombar, por exemplo, na região cervical. Antigamente, quando o paciente tinha hérnia de disco, falando das primeiras formas de tratamento, tinha hérnia de disco ou problemas na coluna, se indicava repouso. Né? Hoje, sabe-se que o meu paciente, se chega com uma hérnia de disco travado da coluna, eu mandar ficar uma semana deitado em casa, na cama, no sofá, ele não vai levantar. A dificuldade para não conseguir melhorar esse paciente é muito maior. Então, via de regra, problemas na coluna, hérnia de disco, na maioria das vezes é bom, é interessante que faça exercício, faça movimento. Claro que em fases agudas, quando o paciente chega travado, com muita dor, sem nenhum movimento, não tem como, né? Mas a dor crônica, a longo prazo, é super importante que o exercício físico, que o paciente associe o exercício físico nas suas atividades de dia diária. Que tipo de medicamento eu posso tomar para minha hérnia de disco, Thales? Bom, nenhum medicamento vai corrigir o problema da tua hérnia de disco. Isso é consenso. Né? O medicamento, o anti-inflamatório, o analgésico, ele vai aliviar o teu sintoma, que é a tua dor. Né? Então, tu vai tomar um analgésico, ele vai tirar a dor, né, se conseguir, né, mas não vai corrigir a causa do teu problema, não vai devolver o movimento correto para tua coluna e para tuas articulações, que é o que a gente vai buscar com o exercício físico, com a quiropraxia, verificando sempre a causa do problema. E a partir disso, sim que se tem uma melhora. O medicamento é uma forma paliativa, ele vai tirar um pouco da tua dor, do teu sintoma, mas nunca o tratamento exclusivamente medicamentoso vai resolver o teu problema de hérnia de disco e que tu tenha uma vida normal, né, como a gente quer que tu tenha. Thales, estou há um mês sem dor na minha coluna e eu tenho hérnia de disco. Eu estou curado? Na verdade, não. É muito comum nesses quadros de hérnia de disco essas dores desaparecerem por um tempo e retornarem com outro tempo. Muito comum o paciente melhora do quadro, já não tem mais dores, né, e acaba relaxando, ou seja, para de fazer exercício de fortalecimento daquela região, alongar determinadas musculaturas, fazer o alinhamento periódico que a gente geralmente recomenda, né, para esse paciente, e começa a fazer atividades que acabam lesionando e prejudicando a coluna que já fazia antes, né? E aí com isso a dor vai voltar, né? Então o paciente com uma hérnia de disco, né, um problema na coluna, ele precisa estar atento a isso. Pode ter uma vida normal, depois que o quadro já estiver estabilizado, sem dor, vai poder retornar às suas atividades, mas sempre atento a que ele já tem um problema ali, esse problema já aconteceu, então ele pode retornar. Então ele precisa manter alguns cuidados que o profissional quiropraxista vai orientar ele também. Olá, então, pessoal. Hoje a psicodica que eu quero ofertar para vocês é esse livro do francês Michel Foucault, Vigiar e Punir. É um livro realmente de referência na academia, tanto da filosofia como da psicologia, enfim, bastante referenciado em outros trabalhos. E neste livro eu trago ele como uma dica para a leitura, porque a gente está percebendo uma problematização muito grande em relação do lugar de fala, né? O lugar de fala que está acontecendo muito no presente, se a pessoa pode ou não pode se expor. Por que eu estou dizendo isso em relação ao vigiar e punir? Eu nem vou falar do conceito que está dentro do livro. Quero dizer como nasceu esse livro. Esse livro nasceu através do Foucault, do Deleuze e de outros pensadores franceses que montaram um grupo, né, onde eles iam visitar as prisões na França. E lá, nesses momentos de visita e das problematizações entre esses pensadores, o Foucault, ele, junto com os outros, dizem, não, quem vai falar primeiro não somos nós. Quem vai falar são eles, que não têm um lugar de fala.
Então, esses pensadores, eles ofertam um espaço para os presidiários na França para que eles pudessem expor a sua própria situação e as suas reflexões a respeito do que eles estavam vivendo. E depois dessas exposições no grupo desses pensadores, dentro dessa experiência, aí sim o Foucault desenvolve essa obra básica, né, para os nossos estudos, para entender o sistema de prisão. Aqui ele vai trabalhar o panótipo de Bentham, né, em relação a esse sistema de vigilância. Ele também vai problematizar a questão dos corpos dóceis e úteis, como esses corpos são fabricados. Então é um livro, eu acho que é de suma importância a leitura desse livro, né, não só no presente, mas eu acho que não é um livro para ser lido uma vez só, mas o que me traz mesmo a poder ofertar e me sentir à vontade de colocar ele como uma dica é justamente isso, né? O Foucault, primeiramente, ele busca ouvir quem está vivenciando essa situação empiricamente, para depois disso, ele, através da perspectiva dele, fazer um trabalho em relação a isso, mas ele não faz esse trabalho de forma verticalizada e estritamente acadêmica, não. Ele vai vivenciar a experiência para depois escrever. Então, por isso que fica a dica do Vigiar e Punir. Valeu, abraço! O cuidado com a saúde, tanto física quanto emocional, neste momento é essencial. Por isso, em tempos de prevenção, permita também a renovação. No NAP, trabalhamos com uma grande equipe de profissionais da psicologia, que hoje atendem tanto na modalidade presencial, com medidas de segurança, quanto online. Entre em contato conosco para saber mais sobre os nossos serviços e atendimentos. Estamos esperando por você! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Ponto pode ir o cuidado com uma pessoa? Será que o cuidado ele pode intencionalmente fazer mal para alguém? Será que o cuidado ele pode ter também uma face negra e na verdade camuflar uma outra coisa? Esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje, que é o quarto e último de uma série sobre o cuidado. No primeiro vídeo eu abordei sobre o cuidado, a importância e a função do cuidado. O segundo, sobre a superproteção.
e o excesso de zelo e os danos que isso pode trazer. O terceiro vídeo eu falei com vocês sobre a hipocondria, sobre a pessoa que de fato acredita que está adoecendo ou que o outro está adoecendo e que, portanto, precisa cuidá-lo. Agora eu quero falar com vocês sobre o transtorno factício por procuração. Mas o que é isso? Para a gente poder entender esse transtorno, a gente precisa olhar para o critério diagnóstico dele. Esse transtorno tem um único critério diagnóstico, um único, que é quando a pessoa ativamente produz adoecimento no outro, quer dizer, ela faz isso conscientemente, propositalmente, com o único objetivo de produzir esse adoecimento, de poder estar recebendo atenção e sem que com isso ela tenha ganhos financeiros ou outro tipo de ganho. Quer dizer, o único ganho dessa pessoa é o ganho por atenção. O transtorno factício por procuração é um tipo de abuso e caracteriza uma forma perversa de abuso. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse abusador toma este outro como um objeto e destitui, tira essa pessoa de um lugar de sujeito. Rouba dela a possibilidade de ser alguém. Quer dizer, esse outro é tomado como uma coisa e não como uma pessoa. Isso, levando em consideração uma criança, é algo que produz um extremo risco para o desenvolvimento psicológico. O que é mais assustador nesse tipo de caso é que 95% dos casos se dá de mães para filhos. Quer dizer, de pessoas, mulheres que deveriam cuidar com suas crianças. Porém, esse caso ele não é exclusividade das mulheres. Não são só as mulheres que possuem esse tipo de transtorno, embora seja mais comum. A maior parte dos pacientes identificados são as mulheres. No Brasil, a gente teve um caso muito famoso, o primeiro caso registrado aconteceu na década de 90. Foi uma mãe que produzia sintomas, ela simulava sangramento no seu filho ao utilizar seu próprio sangue. Quando confrontada sobre essa história, ela fugiu, quer dizer, ela não se confrontou. O que é uma das dificuldades desse tipo de transtorno? Se você conhece alguém que possui essas características, ou mais importante ainda, se você sofre esse tipo, ou sofreu esse tipo de abuso, procure uma ajuda psicológica, porque isso traz consequências extremas para quem passou por isso. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Você pode deixar sua pergunta, você pode deixar sua sugestão. Se você tiver interesse em assistir os demais vídeos que eu comentei no início, você pode procurar a gente nas nossas redes ou pode também pedir nossa ajuda, que a gente vai ter prazer em ajudar vocês a encontrar. Até mais! Hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês aqui, para a gente poder pensar, para a gente poder discutir, né, tirar dúvidas, né, essa questão da dependência química, né, no setting psicanalítico, né, enfim, que chega ao nosso consultório. Hoje em dia, a gente sabe não, mas hoje em dia a gente pode pensar que a questão das drogas, né, da dependência química, ela é algo muito presente no nosso dia a dia. Todas as esferas da sociedade, aí a gente vê muito isso presente de alguma maneira, de alguma forma. Seja pelo álcool, né, e ainda mais nessa época de pandemia, né, a gente tem a tendência, existe aí, né, uma tendência a gente poder se associar, né, se apegar mais à questão do álcool, já que a gente está em isolamento, né, mas seja pela questão do álcool, seja pela questão das drogas em si, ou algum outro tipo de vício, né, de compulsão, né, nós vivemos essa realidade no nosso cotidiano e é óbvio, né, é lógico e é racional a gente poder pensar que, de alguma maneira, esse sujeito que tem um atravessamento por alguma questão relacionada a uma dependência vai chegar no nosso consultório,
né? Vai chegar no nosso setting, vai chegar até nós, psicólogos, né? Ou terapeutas, enfim. E aí minha reflexão hoje é o que fazer quando isso acontece, né? De que forma a gente tem que olhar para essa condição desta pessoa que está nos procurando. E é essa a minha proposta, né? Vamos pensar um pouquinho o que fazer nessa situação. Quem é essa pessoa que nos procura? Né? Quem é esse sujeito que nos procura? Qual é a condição dele? Qual é a situação? Né? O que está acontecendo na vida dele? Né? A tendência não, vamos pensar assim, talvez haja aí, por conta dessa condição das drogas e por esse sujeito estar vivendo essa condição na vida dele, essa pessoa ter um olhar não muito ser olhada, melhor dizendo. Essa pessoa passa a ser olhada de um jeito não muito acolhedor, né, não muito cheio de perspectivas e de esperanças a respeito de quem ele pode ser, o que ele vai poder ser, e ainda mais das suas condições de sair dessa situação. Né? Então, passamos a pensar sobre essa perspectiva, né? Como a gente olha para esse sujeito. Voltando um pouquinho nos slides ali, usuário de droga. Ricardo, eu vim aqui porque eu sou um usuário de droga. O que isso quer dizer a respeito, né, dessa pessoa? Penso eu na hora, no momento eu posso pensar, né, ouvindo isso, poder pensar sobre essa pessoa, mas o que isso quer dizer? O que isso significa? O que isso quer dizer sobre ti? Quem tu és, né, a respeito disso, né, ou olhando de uma outra perspectiva, tá, além disso, que tu é um usuário, o que mais tu pode falar a teu respeito? Esse é o primeiro momento que a gente talvez tenha que quebrar algum paradigma, alguma questão relacionada a esse estigma do usuário, né? Se é que ele tem, ou se é que as pessoas entendem isso, né? Então, quando a gente coloca assim, mas além disso, o que mais tu pode falar de ti? A gente já está começando um processo de fazer esse sujeito pensar sobre outra perspectiva, quem ele é, afinal de contas. Ele não é apenas isso, ele é muito mais, mas talvez, pela condição onde ele está, ele não consiga se ver além disso.